Boa noite a todos, que a paz do Senhor seja sobre nós, amém? Que bom estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor para estudarmos a sua palavra. Quero dizer que todos são muito bem-vindos, também aqueles que estão agora também nos acompanhando pela internet. É um privilégio estarmos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Para quem não sabe, estão acompanhando agora pela internet, o nosso objetivo durante todo este semestre é fazermos exposições de toda a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e se tivermos condições, vamos entrar na segunda epístola de Paulo. Nosso objetivo é explorarmos estas epístolas aqui durante todo este semestre, observando a esperança que o Senhor nos oferece através da sua palavra, a esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo, algo que nós vamos estudar aqui mais a fundo, especialmente a partir daqui a 2 semanas, quando ele começa a tratar sobre a vinda de Cristo, tá bom? Nós vamos começar este estudo orando, pedindo a Deus que nos abençoe e também que nos dê a compreensão da palavra dele, que está reservada para nós hoje à noite. Vamos orar. Senhor, é com muita humildade que nós nos achegamos ao Senhor, pelo nome do Senhor Jesus, o Teu único Filho, e te pedir que o Senhor nos dê a compreensão da Tua palavra. Rogamos ao Senhor que edifique a nossa fé e fortaleça, Senhor, a nossa esperança na gloriosa vinda do Teu Filho Jesus, que nós aguardamos ardentemente em nossos corações. Esteja com cada um de nós e nos conduza, Senhor, àquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Nós oramos por isso e te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Bem, os nossos estudos estão sendo gravados, eles se encontram disponíveis no site da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia e também no seu canal no YouTube, PIPGIM, com Y. Você pode acessar, os estudos todos ficarão armazenados, guardados lá para aqueles que perderem ou quiserem fazer revisão de cada um dos nossos estudos aqui. O texto do nosso estudo de hoje se encontra no capítulo 1, verso 1 ao verso 5. No último estudo fizemos aqui uma introdução, um apanhado geral de toda a epístola, os cenários históricos e também suas credenciais apostólicas, sua teologia. Agora vamos entrar na explicação do texto. A primeira parte da nossa explicação aqui está aí no capítulo 1, verso 1 até o verso 5. Nós vamos ler a passagem. Para quem não está com a Bíblia, pode acompanhar aí na nossa projeção. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Ele não apenas pregou, como também deu testemunho da sua vida pessoal, do quanto ele acreditava naquilo que ele pregava. Nós vamos ver isso mais adiante. Vamos agora para o primeiro verso, o que Paulo está dizendo aqui, né? Durante 9 epístolas de Paulo, 9 das 3, desculpa, irmãos, fiz uma confusão aqui no nosso texto. 9 das epístolas paulinas iniciam com Paulo reafirmando a sua autoridade como apóstolo de Jesus. Todas essas referências aqui, introdutórias dessas epístolas, mostram claramente Paulo sempre dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo chamado para ser apóstolo.
Ele sempre fez essa referência das 3 epístolas, entre 9, ele sempre fez esta referência de ser apóstolo de Jesus. Apenas 4 delas, Filipenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e Filemão, iniciam de modo diferente. Particularmente aqui, depois de citar o seu nome, dos seus colaboradores, está aí no início, Silvano e Timóteo, ele foi direto ao assunto. Ele não fez aquela introdução comum nas outras epístolas paulinas. Ele simplesmente disse: Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Ele dispensou qualquer adição à sua própria apresentação. A razão é que seu apostolado não estava sendo questionado em Tessalônica, algo que nós vemos acontecer com a igreja de Corinto, algo que nós vemos acontecer também com a igreja da Galácia, que o seu apostolado foi questionado, a sua autoridade foi questionada. Lá em Gálatas, por exemplo, ele faz todo um histórico desde a sua conversão até quando ele chegou na região da Galácia, por causa de uma grave enfermidade. Ele então parou naquela região e aproveitou o tempo da sua recuperação para pregar o Evangelho. Em 2 Coríntios, por exemplo, ele fala tanto na primeira epístola como também na segunda. Na segunda epístola, em 2 partes, se não me engano, no capítulo 9 e do capítulo 11, ele faz uma defesa exaustiva do seu ministério para certificar a sua autoridade e também a mensagem verdadeira a respeito da qual ele estava comunicando à igreja de Corinto. Mas aqui nessas epístolas, essas 4, Filipenses, Tessalonicenses e também Filemão, ele não viu necessidade de fazer nenhuma apresentação de si como sendo apóstolo, porque, como já foi dito, a sua autoridade não estava sendo questionada, tá? Então, a razão é que seu apostolado não estava sendo questionado em Tessalônica, e porque tanto ele quanto Silvano aqui é Silas na língua latim, por isso ele aparece algumas vezes chamado de Silvano, outras vezes ele aparece como Silas, é a mesma pessoa, tá? E também Timóteo eram bem conhecidos entre os seus destinatários, e isso tudo aponta para o seu cenário histórico. Então, eles eram bastante conhecidos, não houve necessidade de fazer nenhuma apresentação mais robusta, mais exaustiva. Simplesmente Paulo, Silvano e Timóteo aos Tessalonicenses, a igreja dos Tessalonicenses. A igreja foi fundada por Paulo, com a cooperação de Silas e Timóteo. Isso nós vemos no capítulo 17, verso 4, se você puder abrir aí, capítulo 17 de Atos, verso 4. Na primeira viagem missionária, na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo entra ali naquela região da Macedônia, chega até a cidade de Tessalônica e durante 3 sábados ele pregou ali para aqueles moradores. Verso 4 diz: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Esse é o histórico dos primeiros crentes na cidade de Tessalônica. No verso 14 nós lemos o seguinte: então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Depois do capítulo 16, onde cita Timóteo, que era filho de um casamento misto, que Paulo o leva para as viagens missionárias, você não vê nenhuma citação do nome de Timóteo. Você simplesmente tem aqui no verso 14 do capítulo 17, que Timóteo estava presente nessas andanças. Paulo e Silas, no capítulo 16, foram presos, não se sabe onde estava Timóteo aqui, mas ele aparece aqui em Bereia, junto com Paulo e Timóteo, encaminhando Paulo para a cidade de Atenas. É citado o nome dele aí. Depois, no capítulo 18, verso 5, diz que quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, a cidade de Tessalônica ficava na região da Macedônia, Bereia também ficava na região da Macedônia. Então, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Depois, no capítulo 19, verso 22, nós lemos o seguinte: tendo enviado à Macedônia
tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Então, tanto Silas quanto Timóteo, juntamente com o apóstolo Paulo, tiveram uma forte cooperação para a fundação da igreja naquela região. Quando 1 Tessalonicenses foi escrita, aliás, foi a primeira epístola dentre as epístolas paulinas que nós temos no Novo Testamento, a 1 Tessalonicenses foi a primeira epístola historicamente que nós temos do apóstolo Paulo aqui no cânon do Novo Testamento. A última epístola foi 2 Timóteo. Então essa foi a primeira. Quando 1 Tessalonicenses foi escrita, esses dois obreiros, tanto Silas ou Silvano, como também Timóteo, tinham acabado de chegar em Corinto, onde Paulo estava. Quando fala que ele foi para Caia, ele foi certamente para a cidade de Corinto. A palavra em Atos diz que ele foi exatamente para a cidade de Corinto, para se encontrarem com o apóstolo Paulo. Então ele esteve na Macedônia, esses dois obreiros, por mais um tempo. Depois eles voltaram para a cidade de Corinto para se encontrarem com o apóstolo Paulo ali. Paulo foi o autor dessa epístola, mas Silas e Timóteo foram citados como sendo ministros com a autoridade reconhecida pelos crentes e indicando o consentimento deles quanto a todo o conteúdo da epístola. Então Paulo começa dizendo: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Eles estavam consentindo com o apóstolo Paulo em todo o conteúdo desta epístola, e Paulo fez questão de citar o nome deles pelo consentimento, obviamente, e também porque eles eram pessoas importantes e foram pessoas importantes na fundação e no pastoreio da igreja de Tessalonicenses. Então, como a autoridade deles era uma autoridade reconhecida e eles estavam debaixo da orientação e da autoridade do apóstolo Paulo, então Paulo fez questão de citar aqui o nome dos dois também, já no início desta epístola, reforçando, o seu tom de autoridade diante daqueles crentes da Macedônia. Paulo e Silas foram os primeiros pregadores do evangelho em Tessalônica, na primeira viagem missionária. É segunda, tá? Estou corrigindo aqui. Timóteo fez uma visita com o propósito de ajudar a igreja em um momento difícil e também para confortar a igreja na sua fé. Se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda no livro de Atos, vamos voltar agora para 1 Tessalonicenses, no capítulo 3. No capítulo 3, verso 1, nós lemos assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo. Veja só, Paulo, ele estava em Tessalônica, ele saiu de Tessalônica e foi para Bereia. Contudo, os judeus de Tessalônica foram perseguir o apóstolo Paulo lá também em Bereia. Então ele saiu da Bereia e foi para Atenas. E aqui ele estava em Atenas. E em Atenas, diz o verso 2, que ele enviou Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. O que Timóteo foi fazer? Foi fazer um discipulado com aqueles crentes. Foi confirmá-los e também exortá-los, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois também ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que de sempre guardais grata lembrança de vós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. Paulo foi impedido de permanecer em Tessalônica por causa das perseguições. Ele foge para Bereia, de Bereia para Atenas, mas quando você vai lá para o capítulo 20 de Atos,
no início, verso 1, verso 2, você vê que Paulo cumpre essa expectativa que ele tinha, de voltar para Tessalônica. Ele amava aqueles crentes, e ele consegue voltar depois para lá, para a Macedônia. Então, Timóteo tinha sido enviado, neste contexto, para confirmar e exortar aqueles crentes. E a experiência de Timóteo foi tão grande entre aqueles crentes, que quando ele voltou para se encontrar com o apóstolo Paulo, as notícias que ele deu foram notícias muito boas, e por isso Paulo, já no início da epístola, que nós veremos aqui mais adiante, ele já começa agradecendo a Deus pela vida de cada um daqueles crentes. Todos os três, Paulo, Silas e Timóteo, escreveram para a igreja pelo menos 2 vezes, e a prova está no início das 2 epístolas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Elas começam com esta apresentação, com essa indicação de autoria, Paulo, Silas e também Timóteo. Paulo visitou a igreja novamente na sua 3ª viagem missionária, como eu citei, em Atos capítulo 20, verso 1 ao verso 2. Então nós temos aqui razão porque Paulo está se apresentando juntamente com Silas e também com Timóteo. A epístola foi destinada à assembleia. Essa segunda parte do verso diz que esta mensagem, esse recado, essa epístola fora destinada à igreja dos Tessalonicenses. A palavra igreja em grego é eclésia ou eclesia, que significa simplesmente uma assembleia, uma reunião, uma aglomeração. Daí porque Paulo teve a necessidade de dizer à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus, porque não se tratava de uma eclesia política, mas de uma eclesia religiosa que fora unida a Deus e no Senhor Jesus Cristo. Esta é a preposição grega que está aí, em, que significa dentro, unido, relacionado, conciliado. Então é para esta igreja, esta comunidade de crentes que Paulo está se dirigindo juntamente com Silas e Timóteo. Aqui Paulo relacionou, porque ele diz em Deus Pai e no Senhor Jesus. Então o que Paulo fez aqui? Ele não apenas relacionou o Pai com o Filho, como equiparou os dois em grau de autoridade. Esta igreja, ela está no Pai e no Filho. E ele demonstra com isso que a igreja, ela foi formada, constituída, edificada pelo consentimento da mesma fé na pessoa do Pai e também na pessoa do Filho, bem como na sua unidade divinal. É o Deus Pai e o Deus Filho. E a igreja, ela foi constituída porque ela teve a mesma fé. E é isso que define a igreja, a mesma fé no Pai e também no Filho. Deus foi reconhecido como Pai do Senhor Jesus Cristo, porque diz em Deus Pai. Ele é o Pai. Crença que é a crença característica sobre a qual a igreja cristã verdadeira está fundamentada. É isso que nós lemos em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. O Deus Pai deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O credo apostólico diz o seguinte: cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O segundo parágrafo diz: cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Esta é uma confissão de fé que une todos os crentes de todas as partes do mundo, de todos os tempos. E esta igreja, a igreja dos Tessalonicenses, ela estava unida nesta crença, nessa confissão, nesta confiança de que tinha sido gerada, tinha sido constituída e estava fundamentada no Deus Pai e também no Senhor Jesus Cristo. É sobre esta confissão que a igreja está edificada, disse Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o que nós lemos em Mateus 16:16. E, portanto, esta é a marca distintiva de fé dos verdadeiros crentes do mundo. Quem não confessa Cristo, não é parte do corpo de Cristo, não faz parte da família de Deus, ainda está alheio ao favor divino, ao favor da salvação, porque somente aqueles que confessam a Cristo o têm como seu mediador de tamanha graça. A saudação inicial é concluída
com uma declaração de bênção profundamente significativa. Ele diz: graça e paz a vós outros. Ele primeiro faz a apresentação da autoria, depois ele faz a apresentação dos destinatários, depois ele faz uma indicação de como esses destinatários estavam fundamentados, era no Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, e ele termina essa saudação inicial, verso 1, com esta declaração de bênção: graça e paz a vós outros. A graça aqui significa um favor oferecido a alguém imerecido, perdeu o direito, perdeu a razão, não tem qualquer possibilidade, por mérito próprio, de usufruir, de experimentar de algum favor, de algum benefício, de alguma benesse. Ele perdeu esse direito. E a graça se expressa quando esse indivíduo que perdeu o direito, que perdeu qualquer merecimento, ele é beneficiado. Ele é beneficiado. Isso significa graça, enquanto a paz é o resultado da graça. A paz aqui é resultado dessa graça salvadora, redentiva, conciliadora. É a experiência da unidade, da reconciliação e da confiança em Deus, mesmo quando se atravessa por ameaças, aflições e perseguições. A igreja, ela pode perder o seu templo. Eu e você podemos perder a estabilidade das nossas economias. Nós podemos até passar por aflições terríveis dentro de casa por causa das mais variadas crises de relacionamentos. Nós podemos perder o emprego. Nós podemos sofrer com chagas, com pragas, com doenças, com enfermidades, mas nunca perdemos essa paz, que é resultado da graça de Deus, essa paz que no meio das nossas aflições e adversidades, nós ainda mantemos aquela convicção de que nós temos a nossa vida eterna garantida pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eu posso me sentir abalado, posso chorar o luto, posso sofrer as mais terríveis aflições e ansiedades, perder noites de sono, perder o apetite, chorar constantemente, mas eu nunca posso perder a certeza do amor de Deus revelado em Cristo Jesus para mim, como segurança, como confiança de que a minha salvação está garantida. E isso não depende, graças a Deus, não depende de mim e nem depende de você. Isso depende exclusivamente de Deus, porque Ele é o administrador da aliança para com o seu povo. Se dependesse de nós, em qualquer ato pecaminoso, não vou nem me referir à natureza pecaminosa, ao estado pecaminoso, mas em qualquer ato pecaminoso da nossa parte, nós perderíamos qualquer direito à salvação, nós perderíamos a salvação. E existem doutrinas nos nossos dias que ensinam que o crente perde a sua salvação, colocando em xeque a eterna eficácia da obra expiatória de Cristo, e dizendo que a obra de Cristo, ela tem 50% não, 50, alguns porcentos aí de eficácia, porque os outros 50% é por conta do homem. Olha que desespero, gente, olha que desespero, quando a doutrina bíblica ela é clara ao atribuir o mérito da salvação ao Deus Pai e ao Deus Filho por obra do Espírito Santo. É por isso que quando nós batizamos uma pessoa, nós batizamos seguindo a orientação de Jesus, que o indivíduo deve ser batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em nenhum momento fala que deve ser batizado o indivíduo no nome dele. Por que nós batizamos apenas no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Porque o mérito da salvação é totalmente de Deus, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma obra unilateral de Deus, soberanamente, que nos assegura. A graça de Deus, a graça da salvação é recebida mediante a fé, e esta fé quem nos dá é o Espírito. Ele nos regenera, nos habilitando a responder com fé a esta oferta da salvação. Então não existe mérito no homem na sua salvação, o mérito é todo de Deus, é todo de Deus. A salvação pertence ao Senhor, ponto de exclamação. A salvação pertence ao Senhor, e por causa dessa graça da salvação, nós somos agora tomados por uma paz. Eu pertenço ao Senhor,
eu tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho certeza se vou conseguir manter a minha paz circunstancial, mas eu tenho certeza da minha paz eterna, porque eu fui reconciliado com Deus através de Jesus Cristo. Ou seja, a paz é resultado da graça. E Paulo não está aqui falando e usando essas palavras em vão, de forma aleatória, como um protocolo de relacionamento, de encontro com os crentes. Não, ele está fazendo aqui uma declaração consciente do que essa declaração significa. A graça de Deus, que é salvífica, e a paz que é resultado dessa graça, que concilia aqueles que estavam perdidos e também em oposição a Deus, mas que agora estão unidos com Deus Pai e também no Senhor Jesus Cristo, como ele diz aqui na introdução. A igreja edificada sobre a confissão de fé em Deus Pai e no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, é a igreja sobre a qual repousa esta bênção. Todos os dias, a graça e a paz seja sobre todos vós. Que para aqueles que já receberam esta graça e se encontram em paz com Deus, nos faz lembrar desta obra que o Senhor faz e fez por nós e continua fazendo na vida de tantos. Graça e paz sobre vós. Sendo assim, esta é uma comunidade de crentes redimidos, supridos pela graça e preparados pela paz para toda boa obra, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às perseguições, a paz permanece. Bom, agora no verso 2, nós lemos o início aqui de um registro de como Paulo orava. Essa não é uma oração do apóstolo Paulo, mas é o conteúdo da sua oração, o que ele orava, porque ele está falando com a igreja, ele não está falando com Deus, mas ele está dizendo: olha, é por esses motivos que eu oro por vocês. E ele começa a descrever, ele começa no verso 2 dizendo o seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Veja, ele está falando, qual é o interlocutor de Paulo? A igreja dos Tessalonicenses. Ele está, nesse sentido, orando aos Tessalonicenses. Ele está se pronunciando, ele está se dirigindo, ele está falando com os Tessalonicenses. Então, a partir desse verso, até o verso 10, que é o conteúdo do nosso próximo estudo, Paulo expôs os motivos pelos quais orava, com gratidão por todos, como diz ele, todos os crentes tessalonicenses, ciente de que o seu trabalho não foi em vão. Então, o primeiro ponto aqui de Paulo está no verso 3, quando ele diz assim: eles deram provas da fé, do amor e da esperança. É isso que Paulo resume aqui para nós, que nós podemos resumir aqui das palavras do apóstolo Paulo no verso 3. Paulo orava dando graças a Deus, porque aqueles crentes deram provas da sua fé, também do seu amor e da sua esperança. A segunda parte, que vamos terminar, como eu disse, no próximo estudo, nós vemos Paulo aqui agradecendo a Deus, porque aqueles crentes deram evidências de sua eleição de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui agora também, sobre a sua eleição. E como a eleição de Deus se confirmou, se evidenciou na vida dos tessalonicenses crentes. Razão porque Paulo, reconhecendo isso, se dirigiu a Deus em oração continuamente para agradecê-lo. Portanto, este primeiro capítulo trata principalmente do assunto da salvação e da alegria que Paulo experimentou ao receber as notícias por parte de Timóteo. Verso 6 do capítulo 3, que nós já lemos aqui. Timóteo leva as notícias para o apóstolo Paulo e ele, diante dessas notícias, então agradece a Deus, repetindo, porque eles deram provas da fé, do amor e da esperança, e também porque eles, pelo seu testemunho, evidenciaram a sua própria eleição da parte de Deus. Em suas epístolas, Paulo registrou seu agradecimento a Deus pelas igrejas e pessoas a quem se dirigiu. Ele faz isso praticamente em quase todas as suas epístolas paulinas. É uma outra característica dos escritos paulinos. São essas orações de ações de graças que ele dirigiu a Deus. A única exceção é na epístola aos Gálatas. Depois de uma apresentação, Paulo já vai direto para uma exortação dura, uma forte repreensão, porque ele estava perplexo com os Gálatas,
que tinham passado muito rapidamente do Evangelho da Graça, retornando aos ditames da lei, às tradições da lei, persuadidos pelos chamados judaizantes, persuadidos pelos falsos mestres. E Paulo ficou surpreso e entristecido com aquilo. No capítulo 3, verso 1, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou os olhos? Paulo fica com ele, se dedica, prega, ensina de forma clara, mas ele vira as costas e rapidamente eles mudam a chave e vão para um outro evangelho. Por isso ele diz: quem traz um outro evangelho, que seja anátema, ou seja, isso é um maldito, quem traz um outro evangelho, e vocês estão se permitindo tão rapidamente sair do evangelho da graça e ir para um outro evangelho. Então Paulo estava indignado, ele estava entristecido, talvez irado com o comportamento dos Gálatas. E ele já abre a epístola, já exortando os crentes da Galácia. Ainda assim, o que testemunhamos é o amor de um pastor. É o amor de um pastor pela igreja e seu zelo de ensinar, exortar e corrigir crentes que estavam falhando na sua conduta. Ele, portanto, amava a igreja da Galácia tanto quanto as demais, que ele registra ações de graças a Deus pelo comportamento dos crentes. Inclusive, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, que era uma igreja tão problemática, Paulo começa fazendo elogios no capítulo 1, falando sobre, por exemplo, ele diz no capítulo 1 de 1 Coríntios, que não faltava dom algum naquela igreja. Era uma igreja enriquecida de dons, de boas obras, era uma igreja virtuosa. Quem lê o começo de 1 Coríntios nem imagina o que vem a seguir. Nem imagina o restante do conteúdo. Paulo não deixava de reconhecer as virtudes das igrejas, com exceção de Gálatas, que ele já chega, já no início, exortando duramente aquela igreja. Mas isso ainda mostra o caráter de um pastor que ama a igreja. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, dentre toda aquela lista de açoites, de perseguições, de naufrágios, de tantas situações que ele teve que lidar, ele termina naquela lista dizendo que ainda pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Paulo se preocupava com a igreja, ele amava as igrejas. Então, a igreja da Galácia não era distinta no coração, no afeto, na preocupação, na dedicação de Paulo em relação com as outras igrejas para as quais ele escreveu. Dito isto, em 1 Tessalonicenses, ele destacou a sua gratidão pelos crentes, considerando que estavam perseverando no evangelho que tinham recebido, e ainda eles não apenas receberam aquele evangelho, como também estavam multiplicando este testemunho por toda parte. Então, já assim, passou o verso 1, verso 2, ele está dizendo: olha, nós damos graças a Deus constantemente, sempre, a vosso respeito. A alegria está tomando conta do coração do apóstolo Paulo, e ele faz isso reconhecendo o testemunho daquela igreja. Notemos que ele inicia usando o verbo agradecemos, eucaristel. Ele inicia esse verbo na terceira pessoa do plural, damos, não dou, mas damos graças, sempre graças a Deus. Ele comunicou que a sua alegria quanto ao que Deus havia feito na vida daqueles crentes e de como estavam vivendo era a mesma alegria de Silas e também de Timóteo, coautores aqui da epístola. Eles estavam também eufóricos, alegres na presença de Deus em oração, pelo testemunho que chegou, a notícia que chegou, de Timóteo sobre os crentes lá de Tessalônica. A notícia, quando chegou, não promoveu uma alegria ocasional. Pelo contrário, foi motivo das suas constantes orações. Por isso, Paulo diz: damos sempre graças a Deus. E como ele termina no verso 2? Sem cessar. Foi algo contínuo. Sempre que Paulo orava pela igreja tessalônica, ele orava agradecendo a Deus por tudo que Deus estava fazendo no meio deles. Era uma igreja fervorosa, era uma igreja vibrante, era uma igreja frutífera, era uma igreja que se santificava e que esperava a vinda do Senhor Jesus, afetando por essa consciência o seu dia a dia, suas relações e o seu testemunho
naquele mundo antigo. Isso alegrou o coração do apóstolo Paulo. E sempre que oravam, agradeciam a Deus por todos, não por aqueles apenas que ele tinha afeto, aqueles que favoreciam o seu ministério, aqueles que elogiavam. Paulo orava por todos, aqueles desconfiados, armados, críticos, ranzinzas, que ficavam criando dificuldades para o seu ministério. Paulo não fazia distinção de nenhum nas suas orações. Diz o texto claramente que ele orava por todos. Diz ele, por todos vós. Ele orava por aqueles crentes. Em vez de terem sido causa de tristeza, aqueles cristãos foram de gratidão. Nisto serviram de modelo para os da Macedônia e também Acaia. Olha o que diz o verso 7 do capítulo 1. Verso 7 diz: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. São nomes de regiões. Macedônia e Acaia não são nomes de cidades, são regiões. Lá na Macedônia, talvez as principais igrejas que nós conhecemos, né? E cidade de Tessalônica, cidade de Filipos, cidade de Bereia. Os crentes de Tessalônica serviram de modelo para todos da Macedônia, quando vai para Acaia. Acaia é a região também da Grécia, é a região onde se encontrava a cidade de Corinto, onde se encontrava a igreja de Corinto. Esses crentes foram modelos para crentes de várias partes. No verso 3 nós lemos assim, ele diz que dava sempre graças a Deus, tanto ele como Silas e Timóteo, por todos os crentes, os mencionando nas suas orações sem cessar. E aqui nós temos o primeiro, talvez maior motivo, porque Paulo se dirigia a Deus com gratidão no seu coração, e os demais cooperadores, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles deram provas da fé, do amor e da esperança. Por isso Paulo e os demais oravam dando graças a Deus. Tenho 3 questões aqui a observar com os irmãos neste texto do verso 3. Primeiro, aqueles crentes ofereceram a toda a Macedônia e Acaia provas incontestáveis da sua fé em Cristo, pelas obras, a tal ponto que, como diz o verso 8, aqui do capítulo 1, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte. De longe, Paulo viajou bastante, né? Ele chegava nas regiões, e quando ele chegava, ele já sabia, a notícia dos tessalonicenses já tinha chegado lá, de como eles eram crentes fiéis. E como que eles foram fiéis ao Senhor? Como que eles, essa palavra e esse testemunho repercutiu? Eles deixaram os ídolos, verso 9, diz aí: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve no nosso ingresso, o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Assim, eles deram provas da sua fé, e esta fé foi causa de um arrependimento público. Não é esta fé subjetiva apenas, eu creio, mas quando a gente se relaciona com o mundo, quando nós interagimos com este mundo, esta fé não faz a menor diferença, e ninguém nota que nós somos seguidores de Jesus Cristo. Mas esses crentes, eles impactavam o mundo em sua volta, a sociedade na qual eles viviam, de tal modo, da mesma medida que eles criam no Senhor Jesus. Eles criam no Senhor Jesus, e isso repercutiu. Eles creram e eles abandonaram os ídolos. Não tem negociação, não tem ajuste, não tem jeitinho. Crer no Senhor Jesus exige um comprometimento radical com o Senhor, radical com o Senhor. E essa conversão pública notável da fé repercutiu em toda a Macedônia, Acaia e por toda parte, pelo fato de terem recebido a palavra da verdade,
pela instrumentalização de Paulo, Silas e Timóteo. E isso foi assunto na boca de muita gente, de como aqueles crentes de fato estavam vivendo a fé deles. Diz o texto, a operosidade da fé. Não é uma fé subjetiva, intelectual, sentimental. Não, foi uma fé operante. Foi uma fé funcional, relacional, que afetou os relacionamentos daqueles crentes. Segundo, realizaram essas obras movidos por um amor abnegado, diz o apóstolo Paulo. Também da abnegação do vosso amor, diz ele. Este amor que foi dedicado a Cristo. Isso consiste em servir o Deus vivo e verdadeiro, como diz o verso 9. Diz que eles se converteram a Deus para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Eles não apenas creram, mas eles serviram ao Senhor, mesmo em meio à perseguição. Olha o que diz o verso 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, se referindo a Cristo, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. E nós só defendemos uma causa no meio das perseguições se nós verdadeiramente amamos. Se nós não amamos, nós abandonamos. Abandonamos o compromisso, abandonamos a aliança, abandonamos o testemunho, nós abandonamos porque nós não amamos, porque nós não temos convicção, porque nós não acreditamos. Mas esses crentes, eles tinham um amor abnegado, eles estavam dispostos a sofrerem, porque eles amaram o Senhor, eles tinham amor a Deus, por isso eles não tinham medo de perder, por causa deste amor. Terceiro, foram perseverantes. A palavra grega é muito curiosa que aparece aqui, hipomones, ou hipomones. Essa palavra, ela significa uma paciência alta, hipo, alto, elevado, uma paciência muito forte, muito firme, uma constância inabalável. É aquela experiência de você colocar um fardo muito pesado sobre os seus ombros. Suas pernas estão enfraquecidas e você ainda está ali resistindo. Quem não assistiu aquele filme Inquebrável, que foi dirigido pela Angelina Jolie, um filme muito interessante, que conta inclusive a história de perdão, baseado numa história real. O homem que estava sendo torturado e perseguido, e ele com uma tora muito pesada nos seus ombros, já exausto, depois de muita exigência, depois de muito flagelo, ele segurando aquela tora, é a imagem do trailer, né? Estou aqui fazendo nenhum spoiler, porque faz parte do trailer, né? Mas ele estava com a tora muito pesada sobre os seus ombros, e ele ali resistindo, tremendo, e de repente ele levanta aquela tora e grita. Isso é hipomonês, isso é perseverança, constância, resistência, bravura, comprometimento sólido, inegociável, diante das adversidades, pressões, perdas, perseguições, ameaças e até mesmo da morte. Foi assim que crentes perseveraram na fé, enfrentando feras, sendo mortos por gladiadores, e além de mortos terem seus corpos, como Nero determinou no seu palácio, espetar aqueles corpos dos crentes e atear fogo para iluminar o seu jardim. Os crentes, diante de tanta atrocidade, diante de tanta crueldade, eles não negaram a fé, eles foram perseverantes. Então a palavra perseverança aqui, esperança aqui, firmeza, que é a palavra que aparece aqui, hipomonês, da vossa esperança, essa firmeza, ela tem aqui no contexto do apóstolo Paulo, do Império Romano, de perseguição aos cristãos, uma força muito forte para aquela igreja que estava recebendo essa palavra. A igreja sabia o que isso significava. E Paulo esteve em Tessalônica e foi duramente perseguido em Tessalônica. Aliás, em toda parte o apóstolo Paulo foi muito perseguido. Muito perseguido. E aqueles crentes, como diz aí o verso 6, tinham se tornado imitador desses apóstolos, que por causa do Evangelho, nas suas peregrinações, sofrendo muitas perseguições, eles não deixavam de pregar. Olha o que diz
capítulo, por exemplo, 16 de Atos, por causa da pregação do Evangelho, Paulo e Silas foram levados para a cadeia, e lá na cadeia, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma sopa chamada ripomonês, enquanto depois de muitos açoites, com o jugo sobre eles, acorrentados, eles começaram a cantar, orar e a cantar, até que um terremoto abalou as estruturas da cadeia, os grilhões foram quebrados, e então o carcereiro caiu em desespero, porque sabia que se ele vacilasse deixando os prisioneiros fugirem, ele seria submetido a uma pena tão cruel, que ele tentou foi se matar, e Paulo: não faça isso com você. E ele tinha sido testemunha de como Paulo e Silas estavam sendo firmes na esperança, mesmo dentro da cadeia, depois de terem sofrido muitos açoites. Por isso o carcereiro falou: olha, eu preciso dessa fé, o que eu preciso para ser salvo? Paulo, na casa com aquele carcereiro, pregou o evangelho para ele e para os seus, e depois de terem crido, foram batizados. Firmeza da esperança. Não abra mão do seu compromisso com o Senhor, não negocie a sua fé, e seja preparado para enfrentar todos os seus inimigos, os inimigos da sua alma, inimigos em volta de você, que tentam te persuadir a negociar a sua fé em Jesus Cristo. Não abra mão, seja firme na esperança, imitador, como diz o apóstolo Paulo, nosso e do Senhor, porque Jesus foi perseguido em todo o seu ministério, não só em Jerusalém, em Cafarnaum ele foi perseguido em Caná, agora eu não me lembro das cidades lá, as principais cidades da Galiléia, que Jesus foi perseguido. Depois ele volta para Jerusalém, ele é preso injustamente e de forma ilegal, levado para a cruz, depois de tantas torturas, e ele não negou o seu compromisso. Mesmo diante da morte, Jesus foi obediente, diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Filipenses, obediente até a morte e morte de cruz. Ele é o exemplo máximo desta firmeza, dessa perseverança. E aqueles crentes, diz o apóstolo Paulo, era motivo de alegria e de gratidão diante de Deus, por causa da firmeza da fé, da firmeza da esperança deles em quem? No Senhor Jesus Cristo. Porque a firmeza da esperança tinha um foco, tinha um objetivo, que era se manter firme na esperança do Senhor Jesus. Então, eles estavam aguardando o seu retorno ansiosamente, eles esperavam por isso, e era esperando por esse retorno que eles estavam prontos a enfrentarem todos os desafios. Essas três virtudes devem caracterizar todo o cristão: fé, amor e esperança, assim como caracterizaram os crentes tessalonicenses. Fé, que é a virtude da salvação, este é o princípio, por isso Paulo cita primeiramente, como ele citou lá em 1 Coríntios capítulo 13, se não me falha o verso 13, fé em primeiro lugar, porque este é o princípio da salvação, é a virtude da salvação. O amor é a virtude do relacionamento. Nós devemos amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. O amor é a engrenagem do relacionamento, amar a Deus e amar o próximo. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios que a fé e a esperança, elas vão passar, mas o amor permanece, porque depois da morte, se o Senhor não voltar antes dela, nós estaremos relacionados com o Senhor para todo sempre. Por isso o amor é mais importante, e a esperança, que é a virtude da perseverança. Nós temos aqui princípio, meio e fim. Princípio, meio e fim. Esse é o histórico da nossa salvação. Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la. E até que essa obra seja completada, estamos sendo sustentados por essa palavra na operosidade do poder do Espírito de Deus. Fé, esperança e amor falam de uma salvação consistente, falam de uma vida cristã consistente, falam de uma esperança consistente, de uma santificação consistente, de uma vida coerente com a verdade. Cada uma dessas virtudes encontrou seu objetivo no Senhor Jesus Cristo e promoveu uma conduta cristã digna de agradecimento na presença de Deus. Paulo ora agradecendo a Deus, porque aqueles crentes, eles estavam vivendo uma fé operosa,
um amor abnegado, e estavam sendo firmes na esperança do retorno do Senhor Jesus Cristo. Como lemos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Os tessalonicenses exerceram a fé salvadora em Cristo no passado, quando creram no Evangelho e se arrependeram das suas más obras. Eles amavam a Cristo no presente, de uma forma abnegada, e estavam esperando o retorno do Senhor Jesus. Por isso eles estavam sendo firmes na esperança. Suas vidas certamente estavam focadas no Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, Paulo, Silas e Timóteo deram graças a Deus por todos eles. Por todos eles. A igreja estava unida na mesma fé. Segunda parte aqui, verso 4 e verso 5, para nós encerrarmos. Paulo diz no verso 4 que ele estava dando graças por aqueles irmãos, observando aquele testemunho, reconhecendo, diz ele, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, a partir do verso 4 até o verso 10, vemos aqui o apóstolo Paulo com seus companheiros apresentando um outro motivo da sua oração de ações de graças ao Senhor. Eles deram evidências da eleição de Deus. A resposta dos tessalonicenses à pregação do Evangelho em seu meio, conforme indicado no verso anterior, a respeito da fé, do amor e da esperança, constituiu uma prova indiscutível da salvação. Uma prova indiscutível. Ele diz, reconhecendo o quê? A vossa eleição. Paulo, olhando para aquele testemunho, ele diz, eu estou reconhecendo por este testemunho que vocês foram de fato eleitos por Deus. Simples assim. Olha o que diz o texto em Efésios capítulo 2, verso 8 ao verso 9. Diz assim, porque pela graça de Deus sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo está falando de um assunto, que é a fé redentiva, aquela fé que nos é dada e que nos conduz a Cristo, por meio do qual somos justificados pelos nossos pecados e reconciliados com Deus. Então, fé, que ele diz aqui, ela está relacionada com obras, por isso que eu grifei com a mesma cor amarela. Ou seja, a respeito dessa fé, vocês não podem ser salvos pelas suas obras. Este é um assunto. Quando vamos para o verso posterior, ele diz, pois somos feitura dele. Agora ele está falando da salvação. Somos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. O que vem primeiro? Vem a salvação. A salvação é a feitura, a salvação é a obra que nos recria, que nos regenera, e uma vez regenerados, somos destinados a praticarmos boas obras. A salvação antecede as obras. Obras que antecedem salvação são ineficazes para ela. Obras não salvam, disciplinas espirituais não salvam, campanhas não salvam. Flagelos, pagamento de promessa, isso não nos dá direito a nenhum favor da parte de Deus. Porque a salvação é obra da exclusiva graça de Deus, recebida mediante a fé, diz o texto. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a obra é exclusivamente de Deus. Vocês não têm participação nisso para quê? Para que vocês não se gloriem dizendo que vocês foram salvos, redimidos por algum esforço de vocês. Isso é um engano. No mesmo momento que Paulo está dizendo que existe uma obra soberanamente para a nossa salvação, na qual Deus unicamente age, Paulo está dizendo que existem obras para as quais nós fomos destinados, de antemão, diz ele. Olha o que diz esse texto também em Tiago, e às vezes a gente pega o que Paulo está dizendo aqui, numa leitura superficial, compara com o que Tiago está falando, parece que há uma contradição, que Paulo está falando que não há salvação pelas obras. Aí vem Tiago e fala assim, assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Só que aqui Tiago, ele está relacionando uma coisa com a outra. A fé deve ser evidenciada em obras, e não o contrário. Tiago não está dizendo que as obras, elas produzem a fé salvadora. Tiago não está dizendo isso. Tiago está dizendo que as obras, elas devem ser resultado da fé.
resultado da fé. As obras devem evidenciar a fé. E é isso que Paulo tratou no verso anterior aqui do nosso texto. Paulo iniciou a epístola se dirigindo aos seus destinatários impessoalmente, dizendo: Igreja dos Tessalonicenses. Mas este não foi o tom usado nela. Por quê? Porque ele se referiu enfaticamente aos tessalonicenses cristãos como irmãos, gerados pelo Deus e Pai, usando o substantivo aqui adelphoi. Esse substantivo, ele vem de uma palavra delphos no grego, que significa ventre. A é a partícula inicial, primeira letra do alfabeto grego, significa princípio, tá? Adelphos, e delphos é a palavra grega para a tradução de ventre, ou seja, aquele que nasceu, que iniciou, né? Que nasceu do ventre, que partiu do ventre. Isso significa adelphos em grego, irmãos. Ou seja, todos nós fomos gerados, criados em Cristo Jesus. Nós temos um só progenitor, que é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele usou esse substantivo irmãos 19 vezes na primeira epístola aos Tessalonicenses, enquanto na segunda epístola ele usou 9 vezes esse substantivo. Então ele está recheando a sua argumentação com os Tessalonicenses nesses 5 capítulos, o tempo todo chamando de irmãos, 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 irmãos. Não reivindicou superioridade, mas reconheceu a igualdade de todos os redimidos diante do Pai Celestial, como ensinou em 1 Coríntios capítulo 12, verso 14 ao verso 27. Nenhum membro, por menor que seja, pode ser desprezado. E aqueles que são considerados, importantes, não podem se ver mais importantes do que os outros, porque todos somos membros uns dos outros, diz o apóstolo Paulo. O amor de Deus pelos Tessalonicenses se revelou pela eleição deles para a salvação. Paulo diz: amados de Deus, ele reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. O amor de Deus aqui está relacionado com a eleição deles. Que Deus escolheu indivíduos para ofertar a vida eterna é claramente ensinado tanto no Antigo como também no Novo Testamento. Não adianta ficar saltando os textos da Bíblia e falar: nem vi isso aqui. Não adianta. Eu coloquei aqui algumas das passagens, mas são inúmeras as passagens. Inúmeras as passagens que Deus claramente está escolhendo pessoas. Olhando lá para trás, um exemplo clássico, do Antigo Testamento, no meio de toda aquela geração, Deus escolheu Noé. Por que Deus não escolheu todos os homens? Mas Deus escolheu Noé. Por que lá na terra de Abraão, no meio daquela geração, Deus não escolheu a geração inteira? Não, Deus escolheu um indivíduo chamado Abraão. E fez dele pai de muitas nações, referência de fé no Antigo Testamento, muito antes da lei ter sido entregue. Deus, na história humana, tem escolhido. O povo de Israel é um povo escolhido de Deus. E tão escolhido por Deus que ele instituiu a circuncisão como uma espécie de fronteira. Aqueles que não são circuncidados, não eram circuncidados, não eram considerados membros da nação de Israel. Não sendo membros da nação de Israel, não tinham a bênção de Deus. Porque Deus tem um povo exclusivo para si. 1 Pedro 2,9 diz que Deus constituiu para si um povo exclusivamente seu, propriedade exclusiva. E os outros? Deus escolheu e constituiu para si um povo seu. Olha o que diz Provérbios 16,4: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, todas as coisas, e até o perverso para o dia da calamidade. Provérbios 16,4. Olha agora Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isso, se referindo à pregação do Evangelho, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eles tinham sido, voz passiva, eles tinham sido destinados para a vida eterna. Deus mesmo fez o perverso, até o perverso, para o dia da calamidade, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Outra passagem aqui, agora voltando para o contexto de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, da sua segunda epístola. Entretanto,
devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio, muito antes de nós nascermos. Para quê? Para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Não dá para você negar textos como esse. A eleição da parte de Deus é um preceito inquestionável. É igualmente claro também o fato de que Deus considera cada indivíduo responsável por sua decisão de confiar e se converter a Jesus. Nós temos aí várias passagens onde claramente nós lemos Deus chamando o homem a se converter, e se ele não se converter, ele não vai obter salvação, como 2 Crônicas capítulo 30, verso 9. Olha só que situação, né? Olha só que situação. Várias passagens. Eu coloquei aqui apenas algumas, onde claramente nós lemos, e aparentemente parece que a salvação ela está dependendo da decisão do homem. Deus está pronto para salvar, mas aguardando a decisão do homem. E aí como é que nós fazemos com isso? Essa é uma crise que muitos cristãos têm nos seus corações. Há muitos apelos no Antigo e Novo Testamento para que o povo, ouvindo a palavra do testemunho, o evangelho da salvação, se arrependa. Se arrependa. Por que há esse apelo? Porque está na responsabilidade moral daquele que ouve a palavra tomar certas decisões e mudar certos procedimentos, como aconteceu com os tessalonicenses, que creram. O que eles fizeram? Eles abandonaram os ídolos. Abandonar os ídolos era a responsabilidade deles. Aliás, este foi o apelo de Jesus no início do seu ministério nas terras de Zebulon, fora do território ali da Galileia, terra de Zebulon. Jesus começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus começou o seu ministério assim. O apóstolo Pedro, pregando no templo, diz o relato do capítulo 3 de Atos, ele disse para aqueles que estavam presentes: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Parece que o cancelamento de pecados está associado com a responsabilidade humana de se converter, diante do testemunho que foi dado pelo apóstolo Pedro. Veja como é que a gente resolve esse imbróglio aí, né? Isso está na Escritura, não podemos fugir da Escritura, temos que ler a Escritura e entender a palavra de Deus. A eleição divina e a responsabilidade humana são preceitos verdadeiros e ensinados na Bíblia. Ponto. A gente começa lidando com essas situações com honestidade. A Bíblia ensina passagens onde claramente a salvação é só o Senhor que move, e outras passagens onde parece que o homem tem participação, tá? Que nós não acreditamos que o homem tem uma participação efetiva na sua salvação. Isso seria pelagianismo, né? Quando o homem ele determina a sua própria salvação, ou semi-pelagianismo, quando o homem coopera com a salvação, ele faz algo. O homem, nesses dois preceitos heréticos, o homem ele tem uma parte dele que é neutra, e é nessa parte neutra que ele tem o chamado livre-arbítrio, enquanto nós, teologicamente falando, cremos que o homem foi totalmente corrompido. Não há justo nenhum sequer, diz o apóstolo Paulo. Ele foi totalmente corrompido, e ele não pode e não tem nenhuma condição para fazer escolha. Ele já está condenado, e se não for o favor de Deus para libertá-lo, ele não tem saída, tá? Como é que a gente lida com isso? Nós temos passagens que dizem uma coisa, outras passagens que dizem outras. No entanto, a compreensão dessa harmonização de preceitos aparentemente contraditórios, que na teologia nós chamamos de antinomia ou antinomia, é um desafio para mentes humanas finitas. Como é que você relaciona esses dois preceitos? Há passagens que claramente arrependam, se convertam dos seus maus caminhos, e eu ouvirei. Mas há outras passagens onde parece que estão em contradição. Entretanto, biblicamente, estes preceitos, eles são inegáveis, como Paulo reconheceu pela resposta dos Tessalonicenses ao Evangelho, a sua eleição. Paulo reconheceu que eles estavam agindo daquela forma porque eles tinham sido eleitos. Nós não podemos negar isso. A eleição é um preceito bíblico inegável.
Deus elegeu, Deus soberanamente agiu. Embora este não é o assunto central do nosso estudo hoje, que seria muito bom estudarmos somente esse assunto, o que eu gostaria aqui nessa parte é apenas demonstrar que estes conceitos estão presentes na Bíblia e que Paulo reconhece pelo testemunho externo que aqueles crentes tinham sido de fato eleitos. A última parte aqui do nosso texto, verso 5, Paulo diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Aqui Paulo expôs como a eleição, enquanto soberano decreto eterno, desde o princípio, muito antes de nós nascermos, Deus na eternidade já decretou a salvação, como que essa eleição se revelou historicamente para com os Tessalonicenses. Esse texto aqui, verso 5, demonstra isso, tá? Os demais também, mas nós vamos nos limitar aqui apenas ao verso 5, demonstra como esse decreto eterno, soberanamente estabelecido na eleição dos Tessalonicenses, se efetivou no tempo, na história. Ela não se efetuou pela erudição ou persuasão da comunicação do apóstolo Paulo. Como ele disse, foi pela ação soberana e poderosa de Deus no Espírito e em plena convicção. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. A palavra foi pregada, mas a sua eficácia estava no poder do Espírito Santo. Por quê? Paulo já tinha dito no livro de Romanos, quer dizer, ele diz isso depois no livro de Romanos, que é um livro que ele escreveu posteriormente, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, pois ele é quem dá plena convicção, o Espírito Santo, aos corações. Então Paulo pregava, Deus tinha elegido os Tessalonicenses. O apóstolo Paulo foi conduzido por Deus para pregar a palavra. O Espírito, pela palavra, convenceu aqueles corações, porque esta é a tarefa do Espírito Santo, persuadindo-os ao arrependimento. Por isso que, crendo, eles não viram nenhuma outra alternativa, senão lançando fora os ídolos e servindo o Deus único e verdadeiro. Quando Paulo pregou, não foi com ostentação de linguagem ou de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele diz isso em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 e verso 4. Os Tessalonicenses deveriam ter reconhecido tal procedimento e amor do apóstolo Paulo. Ele não usava técnicas de manipulação em sua comunicação. Pelo contrário, ele confiava em Deus, que Deus haveria de convencer vidas de verdade. Então ele não tinha preocupação de ficar arrumando um jeito de colocar um sonzinho, de ambientar, sei lá, usar técnicas de psicologia, de neurociência para persuadir e levar as pessoas a uma falsa conversão. Ele não usou nada disso. Ele tinha confiança que Deus, pelo seu poder no Espírito, haveria de promover conversões genuínas. Por isso, dispensava qualquer conteúdo ou linguagem que pudesse enganar as pessoas, negava qualquer mérito na salvação das pessoas ou no crescimento da igreja. A igreja está crescendo por minha causa, a igreja está crescendo por causa da minha pregação. Ai meu Deus, o que será da igreja se eu deixar essa igreja? Como essa igreja vai sobreviver? Que amargo engano é esse, de pensar que a igreja depende de nós, pregadores. A igreja depende do Senhor Jesus, Ele é a cabeça da igreja, e a igreja é sustentada por Ele, e nós, pastores, pregadores, somos apenas servos, e Paulo aqui, ele não reivindicou para si mérito na salvação dos Tessalonicenses, ou no crescimento da igreja. Ele, pelo contrário, chamou atenção para a eleição de Deus. A palavra não chegou até vocês tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo. Ele já tinha dito no verso anterior que eles tinham sido eleitos por Deus. Por fim, e não apenas pregava, mas também por uma necessidade de verdade, de autoridade, juntamente com Silas e Timóteo, viveu entre os Tessalonicenses,
vida coerente com a mensagem, pois ele sabia que os falsos mestres eram hipócritas e na hora das pressões negavam o que pregavam, porque nem eles acreditavam naquilo que eles estavam pregando. Na hora que vinha pressão, os falsos mestres, corriam, como disse Jesus em João capítulo 10, que na hora que o mercenário, na hora que vem o lobo, o mercenário pula e corre, deixa as ovelhas para trás, mas Paulo, no meio das pressões, ele continuava pregando, ele continuava insistindo, porque ele sabia muito bem que aquilo que ele estava pregando era a verdade. Então ele procedeu de tal forma entre os crentes, que eles reconheceram esse procedimento e o amor que o próprio apóstolo tinha pela igreja, porque não abandonou a igreja, mesmo quando teve que ser enviado pelos irmãos para Bereia, e de Bereia para Atenas, Paulo enviou Timóteo, enviou Silas, escreveu quando ele estava em Corinto, ali entre 51 e 52 depois de Cristo, Paulo escreveu primeiramente a primeira epístola, depois de ter recebido as notícias de Timóteo. Pouco tempo depois, ainda na cidade de Corinto, escreveu a mesma epístola, a segunda epístola para os Tessalonicenses. E aí, como diz, no capítulo 20, verso 1 ao verso 2, na sua terceira viagem missionária, ele volta lá, que era desejo dele rever aqueles irmãos. Os irmãos reconheceram que Paulo amava aquela igreja, e é isso que nós vemos aqui no nosso estudo de hoje, nos preparando para o próximo estudo na próxima semana. E eu desejo ver-vos, desejo reencontrá-los aqui, todos vocês. É muito bom ver tantos irmãos presentes, participando desses estudos. Imagina o que nós ainda veremos de estudar aqui até o final dessa primeira epístola. Há muita coisa para o nosso próprio crescimento, para o encorajamento da nossa fé e para sermos estimulados às boas obras. E que o Senhor seja glorificado na minha vida e também na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade tão rica que o Senhor nos dá nessa semana, no meio dessa semana, de ouvirmos a Tua palavra e sermos instruídos dela. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, ó Pai, a fé, que o Senhor nos fortaleça o amor e que o Senhor nos fortaleça a firmeza na esperança no Senhor Jesus Cristo. Nós queremos viver como os Tessalonicenses, movidos nesta vida, nessas relações com este mundo, aguardando o retorno dele, mantendo-nos firmes, ó Deus, na palavra que recebemos, na palavra do Evangelho. Dá-nos um coração totalmente submisso ao Senhor, perdoa os nossos pecados e conduza-nos. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.